Jesus. Abençoa os teus filhos que já chegaram, aqueles que ainda vão chegar, e os que estão estudando, os que estão trabalhando, os que estão enfermos, os que estão impossibilitados de aqui chegar, que o Senhor assista onde estiver e dê paz e graça a cada um deles. É o desejo da nossa alma, do nosso coração, agora e sempre. Amém. Tome assento, meus amados. Nós vamos adorar a Jesus com o hino 362 da nossa harpa cristã. 362. Glória a Deus. 362. Vamos adorar o Senhor Jesus com esse louvor. Rodrigo, um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Glória a Deus. O Espírito e a noiva dizem: vem beber da água da vida, que voz de amor do Salvador a uma alma perdida. O Espírito diz: vem, a noiva diz: vem, e toma de graça da água da vida. O Espírito diz: vem, a noiva diz: vem, e toma de graça da água da vida. E o que escuta, diga: vem beber da água da vida, pois recebeu e já bebeu da água que lhe deu vida. O Espírito diz: vem, a noiva diz: vem, e toma de graça da água da vida. O Espírito diz: vem, a noiva diz: vem, e toma de graça da água da vida. O pecador sedento vem à fonte das águas puras, vem te saciar, vem sem tardar, ó infeliz criatura. O Espírito diz: vem, cante, igreja. A noiva diz: vem, e toma de graça da água da vida. O Espírito diz: vem, a noiva diz: vem, e toma de graça da água da vida. Se tu quiseres hoje, vem a Cristo, alma sequiosa. Tu beberás, te fartarás da água maravilhosa. O Espírito diz: vem, a noiva. A noiva diz: vem, e toma de graça da água da vida. O Espírito diz: vem, a noiva diz: vem, e toma de graça da água da vida. Quem deseja tomar desta água, salutar? Aleluia, glória a Deus. Ainda o louvor 290, meus amados. 290, com alegria. Abra o teu coração e adore ao Senhor Jesus. 290.
Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito sim nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dai-nos mais da tua graça e enche-nos do teu poder. Do teu templo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dai-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito cumpra ser meu Redentor. Dou-te graças, Rei da Glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. Ainda o louvor de número 5, meus amados. Louvor de número 5. Na última estrofe vamos cantar de pés. Jesus querido, santo é teu nome, Jesus. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Cante! Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem do selar. Cante! Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Cante! Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem do selar. De pés, meus amados. Espírito divino do Pai, a promissão. Sedenta alma pede, Sedenta alma pede a ti a santa unção. Adore! Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem do selar. Quem pode aplaudir bem forte ao Senhor? Aleluia! Glória a Jesus, glória a Jesus. Em pés como estamos, abra a Bíblia, por favor. Último livro da Bíblia.
Revelação de Jesus a João, livro do Apocalipse. O último capítulo, último livro, último capítulo. Glória a Deus. A partir do verso 17, meus amados. Apocalipse 22, 17 até o 21. Quantos trouxeram a Bíblia? Glória a Deus. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Mas o texto que nós iremos apreciar esta noite é o 17. Diga comigo, o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Diga, quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui tem que pagar para tomar água, né? Aleluia. Mas a água espiritual é pela fé. Ela é de graça para nós hoje aqui. Amém, meus amados? Nós vamos estar orando. Temos aqui os pedidos de oração. O diácono Ronaldo roga a oração da igreja em favor da sua esposa Jandirene para Jesus curar a enfermidade. O presbítero Laerte também pede oração pela neta Sofia para Jesus curar a enfermidade. Mãe da Sema roga oração pela irmã Lourdes, que está com muita gripe, para Jesus curar também a enfermidade. O Diego, pelo seu colega que está com câncer no fígado. Meu Jesus, jovem Diego, vamos orar, irmãos. Jesus é aquele que cura câncer também. É só ele ter vontade de curar, ele cura. Irmã Lucibar pede oração pelos seus filhos, Leila, Liliane, Gianmarco, Sofia, André, e também por ela mesma, pela causa na justiça. Então vamos orar que o Senhor é aquele que faz a obra. Irmã Rosenice, roga oração pelo seu primo Paulo César, que está entregue ao vício do álcool, e também pelo seu sogro José, que está firme sem beber, para que Deus possa salvá-lo, libertá-lo pelo poder do seu nome. Quantos mais precisam de oração e têm fé para receber o que pede? Louvamos a Deus pela vida da irmã Eliane, que já chegou de viagem, missionária Eliane, né, estava no Paraná fazendo missão, já chegou de viagem, graças a Deus. Nós estamos felizes pelo seu retorno, Eliane. E vamos orar para que Deus possa continuar abençoando cada um dos filhos de Deus. Queria pedir, presbítero irmão Davi, por favor, ore aqui, meu querido. A paz do Senhor, amados irmãos. Oremos. Nosso Deus e maravilhoso Pai, em o nome de Jesus Cristo, mais uma vez, adentramos, Senhor, ao trono da Tua graça, do Teu poder, da Tua majestade, diante da Tua presença agora. Te apresentamos todos esses pedidos de oração, Senhor. Nós cremos no Teu poder, nós cremos, Senhor, no poder que é no Teu sangue, Jesus, para renovar, purificar, transformar, operar milagres, curar enfermos, abrir as portas, Senhor, meu Pai amado, do emprego. Ó, Senhor, aquela causa na justiça, Senhor Jesus Cristo, nós cremos porque Tu és advogado. Ó, Senhor, nós te pedimos agora, Senhor, crendo na Tua palavra, se creres verás a glória de Deus. E nós cremos nesta noite e queremos já Te agradecer pela vitória, pelo poder que é no Teu sangue, Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pela vitória do povo de Deus. Tome assento. Já vamos ouvir a irmã Eliana adorar o Senhor Jesus.
Enquanto a irmã Eliane canta, os obreiros já entregam os envelopes para a gente estar ministrando daqui a pouco a oferta, para a gente dar continuidade. Irmã Eliane adorando o nome do Senhor Jesus. Jesus está aqui, irmãos. Quem está sentindo a sua presença? Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar, que Deus está neste lugar. Não faça que nem Jacó, que Deus estava com ele, não sabia que Deus estava ali, né? O Senhor está aqui, eu não sabia. Nós sabemos, Deus está aqui. Porque a sua palavra nos garante, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria, e ele está aqui. Quem já sentiu a sua presença? Este não é outro lugar, a não ser a porta do céu, a casa de Deus, e nós podemos sentir a sua presença. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afrontar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino de vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou, e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado do outro lado cantou, do outro lado cantou.
Graças a Deus. Já estava com saudade de ouvir a voz da Eliane, né, irmãos? Graças a Deus. Meus amados, todos receberam a envelope. Este envelope ele tem 2 textos. São 2 textos que dá para nós a garantia da contribuição. Um é o texto que fala sobre oferta e o outro é o texto que fala sobre dízimo. São as 2 formas que nós temos de captação de recurso para que a obra de Deus continue sendo feita, né? E aqui, Êxodo 35 diz: tomai do que vós tendes. Tem que pegar aquilo que a gente tem. Se não tem, não tem como dar. Cada um, isso é muito pessoal, cujo coração é voluntariamente disposto. A oração, ela é voluntária. Ninguém deve ser constrangido a contribuir na obra de Deus. O trará por oferta alçada ao Senhor. A oferta é para o Senhor. Ouro e prata e cobre. Interessante que diz ouro, prata e cobre. Então a gente tem, sempre dá para Deus, primeiro o melhor, ouro, depois o secundário e depois terceiro. Tá? Então o que a gente tem, nós temos que dar o melhor para Deus. Deus não precisa da nossa oferta, irmãos. É nós que precisamos de ofertar para sermos abençoados. É uma forma, é uma oportunidade que Deus está nos dando de nós formalizarmos que somos gratos a Ele pelo ar que respiramos, pela saúde, pela casa, pela vida, pela salvação, por tantas coisas que Deus tem dado para nós. E uma outra forma é o dízimo. O dízimo é 10% da nossa renda. Toda a nossa renda devemos trazer ou devolver para Deus 10% dessa renda. Mas pastor, 10% da renda. Eu estava conversando essa semana com o irmão Alvino, e ele contando um pouquinho da vida dele, ele dizendo que ele gastava aí, em média, nós fizemos a conta, em média, R$400 por mês, com bebida alcoólica, com cerveja e com uísque, que era, acho que era o uísque que ele tomava no final de semana, R$400 por mês. Olha só, se fosse, ele não ganhava R$4.000 de dar de dízimo isso daí, ok? E nós conversando, olha o que Deus faz, aí Jesus salva essa pessoa. Ele para de gastar esses R$400 com bebida, ele para de gastar um monte de outra coisa. Aí diz assim, mas o camarada era miserável, virou crente, ficou rico. Não é que ele ficou rico, é que ele largou de fumar, ele largou de beber, ele largou de prostituir, ele largou de gastar com um monte de lugar, e a bênção de Deus sobre a vida dele. É isso que Deus tem para nós. E muitas vezes a pessoa se converte e fala, mas dá 10% para a igreja. Não, essa é uma forma de você dizer, Deus, obrigado, Deus, eu sou grato. Agora a gente só faz isso quando a gente entende que nós não somos dono de nada, tudo pertence a Deus. Deus confia a nós a administração de um carro, de uma casa, de uma família, de uma empresa, de um trabalho. Deus confia a administração, mas Ele é dono de tudo. Quando a gente entende isso, fica fácil. A gente não tem preocupação, não tem constrangimento e não tem dificuldade de devolver aquilo que é de Deus. Amém, meus amados? Fiquemos de pés, pega o seu envelope, a sua oferta, e nós vamos orar, e após a oração, vamos entregar aqui na salva, no gasofilácio. Põe mais para cá, Neto, aqui, mais no meio aqui, ó, fica mais fácil aqui. Isso, beleza. Pai querido, nós queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua presença, e nesse momento tão especial no culto, este momento que nós te adoramos, porque o Senhor tem nos dado, e nós temos como devolver a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, para o bom andamento da Tua obra. Senhor, nós só chegamos aonde chegamos, porque o Teu povo tem entendido, tem tido o coração aberto para contribuir, para que nós pudéssemos, Senhor, ter estendido a Tua obra em várias cidades da região, fora do estado de São Paulo, Senhor Jesus, e construído esse templo onde nós estamos aqui hoje. Obrigado por cada um dos Teus filhos que são dizimistas, cada um dos Teus filhos que são ofertantes, que tem o coração aberto na contribuição. Retribua a ele, Senhor, 100 vezes mais, conforme está na Tua palavra. Eu peço a Tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, traga a sua oferta aqui. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Deus abençoe sua vida, meu querido. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia, obrigado, Jesus. Glória a Deus. Nós queremos apresentar os nossos irmãos e amigos que cooperam conosco esta noite, e para nós é uma alegria, para nós é um prazer tê-lo aqui
para juntos adorarmos o nome do Senhor. Quando eu disser o seu nome, dê um sinalzinho com sua mão para que a gente possa registrar a sua presença. Se encontra conosco o Fábio, que é amigo do irmão Antônio Castro, aqui. Deus te abençoe, Fábio. Muito obrigado por ter vindo à casa de Deus. Também é uma alegria estar recebendo o irmão Adilson. Cadê o Adilson? Onde está? Adilson, nosso amigo. O irmão Adilson, irmãos, foi uma pessoa que Deus usou também na construção disso aqui. Várias vezes ele trabalhou cavucando buraco conosco. Deus abençoe, Adilson. Estamos felizes com a sua presença conosco e somos muito gratos pelo seu trabalho e Deus há de recompensar por isso. E para nossa alegria também, o presbítero Paulo Henrique, Assembleia de Deus Madureira, nosso amigo também conosco aqui. Pedir por gentileza o Adilson ficasse de pé e também o Fábio, por favor. Há mais alguém que está cooperando conosco, além desses irmãos? Os demais são da casa. Como a família Aliança recebe os nossos irmãos? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amigo, é uma alegria ter você aqui. Nos faz sentir vontade de cantar e dizer que Cristo tem a oferecer a alegria de viver. Aceite a Jesus Cristo e feliz será. Queremos que você volte outra vez e novamente lhe dizer que foi bom conhecer você. Visitante, oh, que bom que você veio, oh, foi Jesus quem te chamou, oh, e você o aceitou. Foi bom conhecer você, foi muito bom. Foi bom conhecer você, pra lá de bom. Foi bom conhecer você. Aplauda bem forte ao Senhor pela vida dele. Deus abençoe Fábio, Deus abençoe Adilson, Deus abençoe Henrique pela presença conosco aqui. Meus amados, nós estamos nesse trimestre onde o nosso tema é o ID levado a sério. Diga comigo, ID levado a sério. Nós já vemos falando já há alguma semana sobre essa questão. Semana passada, nós trouxemos uma palavra aqui concernente ao campo de ação do evangelista, onde trabalha o evangelista. E hoje nós vamos trazer aos irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia, Apocalipse capítulo 22, o versículo 17, que já lemos. Apocalipse 22 e 17 é o tema, é o texto básico do nosso estudo hoje. Eu quero mais uma vez repetir esse texto para falar com vocês. O Espírito e a esposa dizem vem. Olha aí, o Espírito e a esposa dizem vem. Quem é o Espírito aqui? Existem dois tipos de Espírito que é falado na Bíblia. Um é o Espírito do homem e o outro é o Espírito de Deus. Todas as vezes em que o Espírito estiver em letra maiúscula, ele está designando a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E aqui, o texto diz, Deus está dizendo, e o Espírito é o Espírito Santo, ok? O Espírito e a esposa. Quem é a esposa? Quem é a esposa? A igreja. Quando a Bíblia fala de esposa, está falando da igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. É a esposa de Cristo. Se nós olharmos pelo costume judaico, quando um moço, um homem, tomava uma mulher por esposa, ainda que ele ainda não estava casado com ela, ela já era considerada sua esposa. Não vivia com ela, mas era considerada sua esposa. Ela era noiva, mas era considerada esposa. E o texto está dizendo, o Espírito e a esposa. Então entende-se, aqui é um casamento, um acasalamento, uma união, uma sociedade entre a igreja e o Espírito Santo. O Senhor está dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem. Olha aqui, que coisa linda, associação linda. Nós temos que entender, meus amados,
E hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo e a evangelização. Nós temos que entender que não poderíamos de maneira nenhuma, ignorar o peso, ignorar a importância indispensável do Mestre Espírito Santo na obra da evangelização. Quantos me entenderam até aqui? Digo amém. Por quê? Tendo em vista que a igreja, dentro da visão humana, se encontra impossibilitada de cumprir a sua missão. Vou repetir. Se a igreja ignorar, se a igreja deixar de lado a ajuda, a orientação da pessoa do Espírito Santo, esta igreja não terá condições de cumprir a sua missão, que é pregar o Evangelho. Nós estamos falando aos irmãos, a semana passada nós falamos do campo de ação do evangelista. O campo é Quem estava quinta-feira passada? Vocês estão com a memória fraca? O campo é Então, nosso campo de ação é o mundo. Não é dentro de 4 paredes da igreja. Não é dentro da nossa casa. Porque Jesus não disse vinde, mas ele disse ide. Por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Nós temos que sair. Tem que haver uma ação de nossa parte, de sairmos do nosso aconchego, de sairmos do nosso meio, para que a gente possa alcançar pecadores que ainda não têm Cristo como seu Salvador. Agora, isso só será possível, meus amados, com a ajuda do Espírito Santo. Ninguém consegue evangelizar, ninguém consegue ganhar almas, ninguém consegue pregar o Evangelho se ignorar a pessoa do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo. Entenderam isso? Amém? Então, a igreja é impossível. E o texto diz assim, o Espírito e a esposa. Agora, quando o Espírito Santo estiver usando a igreja, quando a igreja estiver recebendo a orientação desse Espírito Santo, segura, porque ninguém vai conseguir parar a igreja. A igreja vai conseguir cumprir a sua missão. De outra forma, Jesus disse assim, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do quê? Do poder do Espírito Santo. Por que Jesus falou isso, igreja? Porque Jesus sabia que por mais perito que fosse Pedro, Tiago, João, por mais que eles conhecessem a essência do Evangelho, eles não iriam conseguir vencer a batalha para pregar o Evangelho. Jesus deu exemplo disto para Pedro, porque Jesus falou, Pedro, tu vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante, uma vez, tu vais me negar. E Pedro bateu, Senhor, todo mundo pode te deixar, menos eu. Aí Jesus deu exemplo para ele, e nós conhecemos a história de que o Pedro, o discípulo mais chegado a Jesus, o discípulo mais intrépido de Jesus, o discípulo mais audaz de Jesus, ele na hora H ele negou Jesus. E quando ele nega Jesus, Jesus olha para ele, aquele olhar, do outro lado ele viu, como se assim, não falei para você, Pedro, sabe por que você me negou? Porque você ainda não foi cheio do Espírito Santo. Porque na hora que você for cheio do Espírito Santo, você vai morrer por mim e não vai me negar. Tanto que a história diz que Pedro ele foi preso e ele foi morto crucificado, irmão Gideão. Só que quando foram crucificar Pedro, eles disseram, só quero pedir uma coisa para vocês. Pois não, eu queria que vocês me crucificassem, mas de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser morto como meu mestre. Crucificar de cabeça para baixo, mas ele não negou Jesus. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E nós podemos observar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, parece que eu posso ver. Jesus Cristo, um pouco antes de subir aos céus, ele chega no Monte das Oliveiras, dá as últimas instruções para os seus discípulos, e ele começa a subir, ele começa a subir, e o discípulo antes começa a olhar para Jesus, e boquiabertos, ficaram assim. Aí de repente aparece Deus e diz, olha para cá, por que vocês estão olhando para cima? Estamos vendo Jesus, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai descer outra vez, como ele prometeu, vai pregar o Evangelho. E eles vão para o cenáculo, 120 irmãos se reúnem no cenáculo, e eles começam a orar, 10 dias, alguns dias, e começam a orar.
dentro daquela sequência, 40 dias da morte de Jesus, ressurreição, ali eles ficam 10 dias até o dia de Pentecoste, e parece que eu posso ver, imagine irmãos, os irmãos já estavam cansados 10 dias, iam orando e nada acontecia, e já estavam desistindo. A Bíblia diz que eles não estavam de joelhos, eles não estavam em pé, eles estavam sentados, esperando ali, e a Bíblia diz que de repente, oh glória, de repente que ele vem, o Espírito Santo, houve-se um vento veemente, impetuoso, a casa estava fechada, ele não olhou para a porta fechada, mas ele entrou naquela reunião, e de repente havia fogo na cabeça de João, havia fogo na cabeça de Tiago, havia fogo na cabeça de Filipe, e eles eram batizados com o Espírito Santo, e falavam em línguas estranhas. Mas o que eu posso imaginar, que naquele momento Pedro fala, agora eu quero pregar, João. E João disse, por favor, Pedro, não, você já nos envergonhou demais, Pedro, você já negou Jesus, fica quieto, Pedro, não, ninguém me segura, eu preciso de pregar, dá licença, e ninguém segurou. Se fosse hoje, naquele tempo não tinha microfone, ele tinha pego o microfone, e ele começou a pregar, e pregou o maior sermão de todas o tempo, e quando ele faz o apelo, quase 3.000 almas aceitam Jesus como Salvador, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quando há esta fusão do Espírito com o crente, quando há esta fusão do Espírito com a igreja, irmão, as almas se convertem. Porque é diferente quando você conversa com um crente cheio do Espírito Santo. Quem já conversou com um crente cheio do Espírito Santo aqui? É diferente ou não é? Um crente cheio do Espírito Santo é um crente para frente. É um crente positivo. Não é um crente pessimista, mas é um crente otimista. A pessoa está falando do problema que está acontecendo no Brasil. Ele diz, não tem problema. Há um país que não tem crise. Mas que país que é esse? O país chamado céu. É para lá que eu vou. E se você quiser, pega carona comigo também. Lá não tem crise. Lá não tem fome, lá não tem sede, lá não tem preocupação. Por quê? Porque lá é só glória, Jesus está lá, o Espírito Santo está lá. E é para lá que Ele quer nos levar. Oh glória! O Espírito e a noiva dizem, vem. Então quando essa fusão, a igreja, meus amados, só terá sucesso se convidar o amado mestre a tomar parte ativa em sua vida diária de evangelização. De outra maneira, estará estagnada, estará sem vida, estará sem poder para testemunhar. Vamos voltar um pouco a fita. Vamos olhar para as igrejas dos dias de hoje. Por que que as igrejas dos dias de hoje não conseguem cumprir a sua missão? Você olha para uma igreja. Esta semana eu passei em frente de uma igreja, não vou dizer o nome por questão de ética. Uma igreja antiga em Indaiatuba. Uma igreja no centro de Indaiatuba. Mas vai lá para você ver. Igreja cinquentenária, irmão Ricardo. Tem alguns velhinhos na igreja, não tem jovem, não tem mais nada, mas a igreja está lá. Estagnada. Não evangeliza. Templos lindos, suntuosos, maravilhosos. Toda a estrutura. Mas não adianta tudo isso se faltar a presença do Espírito Santo. Não adianta termos catedrais se faltar a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que faz a diferença. Muitas vezes não temos um piso bonito, muitas vezes não temos um teto bonito, mas sentimos prazer, sentimos alegria, sentimos gozo, porque é a presença do Espírito Santo a gente sente. Nunca podemos perder isto, irmãos. Eu me lembro agora de um fato que aconteceu com um jovem de uma igreja abençoada. Aquele jovem, ele congregava numa igreja abençoada. E um dia, irmão Henrique, ele foi visitar a igreja sede dele em outro lugar. E ele ficou assim, pasmado por ver a organização, a orquestra linda, os conjuntos, coisa linda. Ele dizia, é aqui que eu quero ficar, é nessa mocidade que eu quero cantar. Acabou o culto, ele foi até o pastor e conversou com o pastor. Pastor, eu sou o moço, eu congrego lá na periferia, mas eu achei lindo, pastor, eu queria cantar nessa mocidade. Aí o pastor falou, menino, depois semana que vem você liga para mim que eu falo para você se você canta ou não. Mas para descartar o rapaz, ele foi para casa, irmã Marizeuda, jejuou aquela semana alegre, feliz, porque na sexta-feira ele ia voltar lá para conversar com aquele pastor, para que pudesse recebê-lo naquela igreja, porque ele queria muito cantar naquele grupo de jovens de uma igreja grande.
E chegou na sexta-feira, ele empolgado, foi ao culto. Quando terminou a mensagem, ele foi, pastor, e aí, pastor? E aí o quê? E aí, a resposta, mas que resposta? O pastor nem estava lembrando mais nada. Não, o senhor lembra que eu estive falando com o senhor, eu queria cantar nessa mocidade? Aí o pastor olhou para ele de cima e embaixo, uma pessoa muito simples da periferia, falou, meu filho, aqui não tem lugar para você. É melhor você ficar lá mesmo onde você está, porque aqui, você viu como é que é o nível das pessoas aqui. E aquele menino decepcionado volta para casa e vai para o joelho, fecha as portas do quarto e começa a orar. E quando ele começa a orar, ele diz, Deus, por que, Senhor? Eu queria tanto congregar naquela igreja. Eu queria tanto cantar naquele grupo de jovem. Por que aquele pastor não permitiu que isso acontecesse? Aí Jesus disse para ele assim, meu filho, não se preocupa. Faz muito tempo que eu também não vou lá. Vocês entenderam? Então, muitas das vezes não adianta tudo isso. A presença do Espírito Santo é que faz a diferença. A igreja só vai crescer se nós darmos vazão. A igreja só vai crescer se nós convidarmos e deixarmos o Espírito Santo nos orientar. Porque assim nós vamos amar os pecadores, vamos mudar a vida deles e eles vão aceitar Jesus como Salvador. É o nosso tratamento, é a nossa forma, é ser cheio do Espírito Santo. Amém? E nós temos como exemplo para a nossa vida a igreja primitiva. Ela soube aproveitar toda a ajuda do Espírito Santo. Eu queria que vocês fossem comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo de número 35. Dá um pulinho lá, 31 melhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 31. Enquanto não tem aí o multimídia, vamos aí, irmão, na Bíblia, por favor. Atos, capítulo 4, versículo 31. Olha o que aconteceu com a igreja primitiva, coisa linda. A igreja primitiva não perdeu tempo, nós também não podemos. 4:31 diz assim, olha só. Oh glória. E tendo orado, diga comigo, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam, o quê? Reunidos. E todos foram. Eu não ouvi. E todos foram. Não foi alguns não? Não foi meia dúzia não? Foram todos. Agora vem a melhor parte. Não basta ser cheio do Espírito Santo, irmão Nilton. Mas aqui, e todos foram cheios do Espírito Santo, vírgula, anunciava com o quê? A palavra de Deus. É bom ser cheio do Espírito Santo, mas melhor é ter ousadia para falar a palavra de Deus. A igreja primitiva estava diante de uma situação difícil, prender o seu chefe, prender o seu líder, e de repente eles estão lá orando, e de repente aparece o líder, e ele começa a contar o que aconteceu, e eles fazem uma oração de agradecimento. Eles não estavam pedindo, eles não estavam numa vigília de muitas horas, mas eles fazem uma oração de agradecimento, e a Bíblia diz, tendo eles orado, olha o que acontece, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Oh, coisa linda, quando a gente está cheio do Espírito Santo, o lugar se move, o lugar se move, o lugar se move. Moveu-se o lugar que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Meus amados, vocês vão me ouvir sempre falar isso, eu não vou cansar de falar, porque nós perdemos a essência de ser cheio do Espírito Santo. Quando as pessoas, antigamente, quando se convertia, 30, 40 anos atrás, quando você se convertia ao Evangelho, a primeira coisa que se falava, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. A gente nem sabia que era o Espírito Santo. Eu não posso esquecer, quando o pastor Domingo me levou para a igreja, eu aceitei Jesus como Salvador. Eu fui para o primeiro culto que eu fui depois que aceitei Jesus. No domingo, foi um culto de terça-feira, culto de oração. Eu era novo ainda, 12 anos, eu dormi o tempo todo, mas estava de joelho ali, aprendendo já a orar. E logo depois ele me levou para as vigílias, para a casa dele, para o porão. E disse, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. E aí as pessoas falavam, você tem. E eu ficava com uma inveja tremenda daqueles irmãos que falavam língua estranha. Tinha um amigo meu que falava uma língua estranha linda. Eu dizia, eu quero falar uma língua estranha que nem ele. 2 anos, irmão, indo para o monte, indo para as orações, jejuando, neto, e nada acontecia. Mas um dia o Espírito Santo chegou na minha vida. Oh, glória! Depois de uma noite de vigília, irmão Ezequiel, depois de passar a noite toda em vigília, e eu quase fui batizado, mas não fui batizado ainda. Aí no outro dia fui para um culto, uma simples oração no porão da igreja, lá em Vila Bela. E quando a gente chega naquele porão, 7 irmãos orando, 2 minutos, irmão Paulo, que eu dobro meu joelho, o Espírito Santo me sela, o Espírito Santo me batiza, e nós ficamos mais de 2 horas, orando e buscando a presença do Espírito Santo. E sabe como o nosso pastor fazia? Ele mandou
2 vezes, vai lá, manda eles parar. Nós começamos a oração 6 horas. Deu 7 horas, ninguém parava para subir para o culto. Deu 7h30, ninguém parava. Deu 8 horas e ninguém parava. O pastor disse, vai lá, manda parar a oração e manda aqueles irmãos subir aqui para ver se eles foram batizados com o Espírito Santo mesmo. Você foi batizado com o Espírito Santo? Vem aqui. Aí quando você vinha, ele subia do púlpito. Aí quando ele dava o microfone, você não conseguia falar em português. Você falava em língua estranha. Está batizado, está confirmado. Batizado com o Espírito Santo e com fogo. Oh, coisa linda. Mas hoje não. Hoje as pessoas, os jovens principalmente, gente. Eu fico preocupado e bonito com os jovens ultimamente. Porque os jovens só pensam em namorar. Os jovens só pensam numa coisa, pensam naquilo. Mas não pensam em ser cheio do Espírito Santo. Por favor, jovem, seja cheio do Espírito Santo. Porque Deus vai preparar a esposa, Deus vai preparar a casa, vai preparar tudo. Mas primeiro seja cheio do Espírito Santo de Deus. Nós buscávamos o Espírito Santo. Uma igreja diferente. Sabe o que eu fazia nos domingos à tarde, jovens? Eu não ficava na frente da televisão. Eu não ia fazer outra coisa. Eu ia para a favela. Pegava um bocado de folheto, eu e um outro companheiro, e saía de porta em porta entregando, dizendo, Jesus te ama, Jesus te cura, Jesus te salva. E à noite os pecadores iam para Cristo. Esta era a vida. Perdi com isso, não, só ganhei. Deus só acrescentou na minha vida. Mas por quê? Ser cheio do Espírito Santo. A igreja precisa entender isso. Sabe por quê? E Atos dos Apóstolos, a igreja entendeu. Porque quando a gente é cheio do Espírito, a gente tem ousadia. Olha, irmãos, eu tinha apenas 13 para 14 anos de idade. Eu estou evangelizando em uma favela do Ceará. Nem existe mais essa favela hoje. Agora, uma avenida e mudaram tudo. Eu estava evangelizando, eu e um amigo meu. De repente entrei numa casa escura. E aí a gente evangelizando, alguém disse assim, você pode orar pela minha mãe? Podemos. Eu tinha 13 para 14 anos, não entendia muito de Bíblia também, não. Mas pregava o evangelho. E aquela mulher que estava com uma ferida exposta na perna, uma ferida aberta na perna, com o cabelo desse tamanho, deitada numa cama. E eu chego ali, tem óleo aí? Tem. Óleo mesmo de comida. Peguei óleo, mano, não entendia dessas coisas. Peguei óleo, orei com aquele irmão e ungimos aquela mulher e continuamos a evangelizar. Quando foi à noite, chegou um bilhetinho, olha, queremos avisar, aqueles 2 rapazinhos que orou pela minha mãe, ela foi curada instantaneamente para a glória do nome do Senhor. Esse é o Deus. Então por que você vai evangelizar? Os sinais acompanham aquele que evangeliza. Você tem ousadia, irmão. Eu não era presbítero, eu não era obreiro. Porque só presbítero poderia ungir, mas nem sabia desse negócio. Eu sei que peguei o óleo na hora, e na minha inocência, na minha simplicidade, o Senhor fez milagres. Glória a Deus por isso. E muitas vezes mais o Senhor faz. Amém, irmãos? Outra coisa, entenda por que a igreja tem que ser cheia do Espírito Santo. Por que a Bíblia diz o Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve, diga vem. Quando a igreja está apaixonada pelo Espírito Santo, quando a igreja está casada com o Espírito Santo, quando a igreja está associada com o Espírito Santo, meu irmão, você vai com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a pessoa que você vai pregar. Porque quando a gente não tem o Espírito Santo, vai pregar. Sai pregando de qualquer jeito, joga para cá, joga para lá, pérolas para porca, para tudo quanto é lugar. Você evangeliza, não vê resultado. Por quê? Porque o Espírito Santo está com você. Mas se o Espírito Santo estiver com você, ele vai te dirigir àquela pessoa que tem sede. E você vai falar de Jesus para ele, e ele vai aceitar Jesus como Salvador. Você não vai perder tempo. Não adianta, eu tenho que pregar, mas com sabedoria, tem que pedir a orientação do Espírito Santo. Ele vai te orientar. Nem todos serão salvos. Agora nós devemos falar para as pessoas e a oportunidade, tem gente que está querendo, irmão. Tem outros que não querem. Você fica falando de Jesus, ele não quer. Então não quer, vai para o inferno. Agora aqueles que querem, a gente leva para o céu, mostra o caminho do céu para ele, irmão. É assim que tem que ser. Agora ficar perdendo tempo com quem não quer, não deixa para lá. Prega o evangelho, porque tem que entender uma coisa. Olhe para cá, preste atenção. A salvação já está consumada. Jesus já fez tudo o que precisava fazer para salvar as pessoas. É nós que temos que fazer alguma coisa. Conhecereis a verdade vos libertará. O problema é que as pessoas não querem conhecer a verdade. O problema é que as pessoas não conhecem. Porque quem conhece Jesus muda de vida. Quem conhece Jesus muda de vida. Quem conhece Jesus não quer. Como é que as pessoas não conhecem Jesus? Existe um monte de crente na igreja batizado que não conhece Jesus. Porque se conhecer Jesus, não estavam tendo as ações que estão tendo hoje e envergonhando o evangelho. Mas aqueles que conhecem Jesus são diferentes. Onde ele passa, ele deixa um rastro de bênção para aquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém?
O Espírito Santo é a fonte de poder para evangelizar. Quem pode abrir Atos 1:8, por favor? Atos 1:8, abre lá. Eu quero que um irmão leia, por favor. Amém. Diga comigo isso.